Meus amados irmãos, quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do verso 16 ao verso 20. Hoje nós vamos ministrar uma mensagem temática, não é uma mensagem propriamente expositiva. Então eu peço licença aos irmãos para ler o texto e sair um pouco do texto, né? Muitas vezes a mensagem temática, ela traz um texto como abertura e a gente desenvolve o tema, né, proposto. Então, não será hoje uma exposição, mas será uma mensagem de reflexão de cunho temático. E o tema desta noite é justamente como viveremos depois do Natal. Agora já são 19 horas e alguns minutos. Amanhã já é segunda-feira, dia 26 de dezembro. O Natal já vai ter terminado. E a pergunta é, meus irmãos, como nós viveremos depois? Como vamos viver a partir de amanhã? Como vamos viver os próximos dias? É essa a tônica da nossa mensagem de hoje. Amém? Lucas capítulo 2, 16 ao 20. Foram então com toda a pressa, aqui Lucas falando dos pastores, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados e admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Como viveremos depois do Natal? Notem, meus irmãos, o verso 20, os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Esses pastores viram a luz brilhar à noite, enquanto eles estavam lá nos pastos, cuidando dos rebanhos. Eles viram a glória de Deus que resplandeceu sobre eles. O anjo aparece então e lhes diz: não temais, eu vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E esses pastores então são orientados e motivados pelo anjo, pelo exército celestial. Eles deixam, as suas ovelhas nos campos, eles vão até a manjedoura, e lá eles encontram Jesus, eles contemplam Jesus, e depois de terem encontrado, contemplado, adorado Jesus, o texto do verso 20 fala que eles voltaram para os seus rebanhos, voltaram para os seus campos, voltaram para a sua vida, para o seu dia a dia. Eles deram sequência àquilo que eles estavam fazendo até então. Mas eles voltam maravilhados, diz o texto, E todos aqueles que ouviam os pastores, no verso 18, ficavam muito admirados com aquilo que os pastores testemunhavam. Então, meus irmãos, à luz dessa experiência desses homens, e à luz do verso 19, que diz que Maria guardava todas aquelas coisas, meditando no seu coração, eu quero nesta noite de Natal ainda, refletir com você sobre esta realidade. Como será a nossa segunda-feira depois do Natal? Como vamos viver depois do Natal? Por que, meus irmãos, essa reflexão? O Natal sempre e quase sempre, aliás, sempre é na mesma data. A Páscoa que muda, a data, mas o Natal sempre é no dia 25 de dezembro, embora Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro. O mais provável é que Jesus tenha nascido entre o mês de março e abril. O dia 25 de dezembro é uma data convencionada, pelo cristianismo ao longo dos séculos. Para mim, meus irmãos, não tem nenhuma crise em comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. Assim como não teria comemorá-lo no dia 13 de agosto, sei lá, qualquer outra data. Porque eu acho que o que importa não é a data que se celebra, mas é o fato que se celebra. Amém? O que importa é que Jesus nasceu, e nós no Natal celebramos e recordamos o nascimento.
Se é 25 de dezembro, se é março ou abril, isso para mim não me afeta, não implica na minha fé, porque o que eu celebro, o que eu comemoro, o que eu recordo, o que eu trago à memória é o evento em si, o nascimento de Jesus. Não importa se é no dia 25 de dezembro, nós celebramos sempre na mesma data. E as pessoas fazem sempre ou quase sempre as mesmas coisas, antes, durante e depois do Natal, não é assim? Perceba, meus irmãos, as pessoas em tese usam sempre os mesmos enfeites, e os mesmos, aproveita de um ano para outro, quem tem o hábito de enfeitar, né, as suas casas. As pessoas usam as mesmas luzes, elas cantam as mesmas músicas natalinas, a gente faz isso repetidamente, e provavelmente nós fazemos isso tudo nos mesmos lugares. Nós comemos as mesmas comidas, não é assim? É o peru, é a farofa, é o salpicão, né? É a carne de panela, é quase sempre a mesma comida, e nós quase sempre passamos com as mesmas pessoas. Então, o Natal, ele é o mesmo, do mesmo sempre. Para quem apenas celebra o Natal como mais uma data comemorativa. Não vejo problema também em celebrar o Natal com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, comendo as mesmas comidas, não vejo problema nisso. Só que isso, meus irmãos, não pode ser o fim em si mesmo. O Natal, o nascimento de Jesus não pode ser apenas um momento ou uma justificativa para reunir famílias em torno da mesa. Porque se nós temos no Natal apenas uma data para reunir a família em torno da mesa, nós esvaziamos o sentido e o propósito do Natal. O Natal não deve ser apenas para lembrar do nascimento de Jesus. O que muitos nem fazem isso, né? Esquecem Jesus. Não apenas para a gente trocar presentes, para a gente participar de festas, de ceias em família, de confraternização. Irmãos, é hora de mudarmos esta mentalidade, de que o Natal é apenas isso. Por quê? Porque se nós não mudamos esta mentalidade, o verdadeiro Natal, ele corre o risco de ser extinto. O verdadeiro propósito, o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do Natal já está se perdendo e cada vez vai se perder ainda mais. Então nós temos que manter e resgatar o sentido, o propósito original do Natal. Eu me lembro que na Páscoa, falando aqui na igreja, eu perguntei: o que é Páscoa? Aí uma criança respondeu: é o coelhinho, né? Se eu perguntasse hoje para as crianças o que é o Natal, muitos iriam dizer: é o Papai Noel. Porque está mudando esta mentalidade do propósito, do sentido do Natal. O missionário Gesiel Dias, que os irmãos conhecem, né, o missionário gaúcho, numa poesia dele chamada O Tacho de Água Fervendo, ele faz uma crítica à maneira fútil como as pessoas festejam o Natal. Vale a pena você ouvir esse áudio do nosso irmão Gesiel Dias. Ele faz essa crítica aos enfeites, à reunião da família, à falsa alegria, às comidas, aos presentes, à confraternização. E ele abre aspas e ele afirma o seguinte: chamam um tempo de paz, de amor e de prosperidade. O povo está festejando, todo mundo se endividando, gastando o que tem e o que não tem, e vão entrar o ano que vem chorando e se lamentando. Quantas pessoas que fazem dívidas no cartão para comprar presente de Natal, para comprar ceia? Aspas ainda para o missionário Gesiel Dias: Jesus não faz aniversário, ele não usa calendário. Jesus é eterno, é o príncipe e o fim. Ele não quer ser lembrado assim quando falam de Jesus no Natal, mas já se esqueceram no Carnaval. Ele é mais do que enfeitar o jardim. Na voz do missionário fica muito mais bela essa poesia. Mas, irmãos, não é exatamente assim que muitas pessoas agem depois do Natal? No dia 26 de dezembro,
elas já começam a se preparar e se preocupar com o quê? Com a virada do ano, com o dia 31. Pode ver, amanhã o comércio já muda, a decoração, amanhã já é dia 31, amanhã já mudou o ambiente, o espírito natalino morre na noite de hoje, e amanhã já nasce uma outra necessidade. No dia 2 de janeiro, as pessoas já começam a ansiar pelo feriado de carnaval. Não é assim que acontece, meus irmãos? E depois do carnaval já começam a pensar e se concentrar na Páscoa. E assim eles seguem o ano. Aí vem o dia das mães, aí vem o dia dos namorados, aí vem o dia dos pais, aí vem o dia das crianças. Aí já vem novembro e já entra o Natal de novo. As pessoas, na sua grande maioria, fazem desses eventos apenas uma roda que as alimenta e que se torna algo muito vazio. Por isso, meus irmãos, nós temos que refletir como viveremos depois do Natal. Nós não podemos viver e depois do Natal estarmos da mesma forma que a gente entrou no dia 25. Eu quero fazer para você um breve resumo da vida de Jesus. Por quê? Porque o nascimento de Jesus é apenas o início de uma série de eventos. A história de uma pessoa e a história de Jesus não se encerra depois que ela nasce. Então, irmãos, nós precisamos contemplar o menino Jesus na totalidade da sua vida. Nós precisamos honrar Jesus no seu ministério, na sua obra de redenção, na sua obra de salvação. E a pergunta é: o que aconteceu com o menino Jesus após o seu nascimento? Eu separei para você aqui algumas situações muito pontuais. Primeira coisa, no verso 21 do capítulo 2 de Lucas que nós lemos, o que acontece com Jesus depois que ele nasce? 8 dias depois, ele é circuncidado e ele recebe o nome de Jesus. Veja o texto: quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, foi-lhe dado o nome de Jesus, como o anjo havia chamado antes de ele ter sido gerado. Segundo evento, 40 dias depois do nascimento, ele foi apresentado ao Senhor no templo, verso 22. Terminados os dias da purificação deles, a lei de Levítico dizia que se a mulher tivesse um filho, ela ficaria 40 dias impura. Então, por essa referência a Levítico 12, nós afirmamos então que ele vai ao templo ser apresentado 40 dias depois da purificação, à luz de Lucas. Terminados os dias, Levítico fala que era 40, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então agora Jesus é apresentado no templo. Por volta de 2 anos, irmãos, ele foge para o Egito, para não ser morto, após a ordem de Herodes. Mateus capítulo 2, lá no verso 14. No próprio contexto dos magos que vieram visitar Jesus, eles vão a Herodes, e Herodes, sabendo que havia nascido um rei que iria concorrer ou destroná-lo, ele então, não sabendo exatamente quanto tempo este menino tinha, Herodes, para não ter margem de erro, ele manda matar todas as crianças, os meninos de 2 anos para baixo. Por isso que eu deduzo, afirmo aqui que Jesus, ele vai para o Egito por volta de 2 ou até 2 anos, ou antes dos seus 2 anos de idade. Veja o verso 14 de Mateus capítulo 2. José levantou-se durante a noite, tomou o menino, a mãe, e partiu para o Egito, fugindo para que Jesus não morresse. Mais um evento, não sabemos quanto tempo Jesus fica no Egito. Após a morte de Herodes, ele vai para Nazaré, ainda no Mateus 2, do verso 19 ao verso 23, depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. E aí no verso 23 fala que eles foram morar em Nazaré. Então Jesus aqui volta, não sabemos quanto tempo eles ficaram no Egito,
Segundo alguns estudiosos, não muito tempo, e eles vão para Nazaré. Quinto evento, o menino cresceu em Nazaré. Lá ele se desenvolve. Lá Jesus aprende a caminhar, como a Anne disse, né? Lá ele aprende a brincar, aprende a falar. Lá em Nazaré, Jesus se torna uma criança como qualquer outra criança. E todos os anos ele ia com os seus pais ao templo para adorar, na época da Páscoa, muito provavelmente. E quando ele tinha 12 anos, ele é esquecido pela sua mãe e pelo seu pai no templo. Lembram da história que Jesus está no templo discutindo com os líderes? A caravana volta para casa e no meio do caminho, ou logo depois que ele sai, Maria pergunta para José: cadê o menino? Está com você? Não está comigo, cadê o Jesus? E eles começam a procurar Jesus, e eles encontram Jesus sentado no templo, discutindo com os mestres da lei, isso já aos 12 anos de idade. Por volta dos 30, ele é batizado, e ele começa o seu ministério. Lucas, capítulo 3, verso 21 a 23. De acordo com a tradição cristã, aos 33 anos, ele morre na cruz, para ser o nosso Salvador. E de acordo com Atos 1:3, 40 dias depois da ressurreição, ele é levado, assunto aos céus, e agora, irmãos, ele está à destra de Deus, de onde ele intercede por nós. Então, a vida de Jesus não terminou no seu nascimento. Logo, meus irmãos, o Natal, ele não pode se encerrar na noite de hoje, no final do dia 25, nós temos que continuar celebrando esta verdade e esta dádiva por todos os dias da nossa vida. Não podemos nos ater apenas ao nascimento ou à morte de Jesus, a Páscoa. Muitos cristãos lembram de Jesus no Natal e na Páscoa, e o resto do ano é como se Jesus não existisse. Porque a vida de Jesus, a vinda dele ao mundo, não foi só para nascer e morrer, e nós celebrarmos essas festas. Nós temos que despertar para as consequências do nascimento e de toda a sua vida. As consequências desse fato pelo resto da eternidade. Nós temos, irmãos, que contemplar a vida, a morte, a ressurreição e a intercessão de Jesus hoje por mim e por você. Frequentemente Jesus fica excluído antes, durante e depois do Natal. Sábado de manhã eu estava na penitenciária para fazer o culto e as familiares dos presos estavam lá na frente para entrar. O irmão Lavo estava conosco lá, e aí uma mulher disse, né, hoje eu não vou dormir, hoje eu vou passar a noite inteira acordada. Para que dormir? Dormir para quê? Então, na cabeça daquela mulher, a noite da véspera de Natal era uma noite para passar a noite inteira acordada, muito provavelmente bebendo, se embriagando, comendo, festejando e fazendo outras coisas. Para muitas pessoas, irmãos, o Natal é apenas isso, é um evento, é uma data, mas o Jesus, que é o centro do Natal, fica de fora. As pessoas preparam uma festa, convidam muitas pessoas, todos trocam presentes entre si, mas o aniversariante fica de fora. Quando muito, as pessoas fazem uma oração do Pai Nosso. Quando muitas pessoas talvez cantam um hino, mas não se dá mais a honra devida ao Senhor Jesus. A ceia da véspera de Natal já não é mais um momento de culto a Deus. É uma oração rapidinha, porque todo mundo já quer comer, todo mundo está com fome, né? 23h55 da manhã. Nós temos, irmãos, que mudar esta mentalidade. Se é que nós a temos. Eu deduzo que os irmãos não têm essa mentalidade. Eu pressuponho que os irmãos entendem o que é o verdadeiro sentido do Natal, e nós celebramos esse verdadeiro sentido do Natal. Mas essa reflexão é para a gente avaliar e analisar o momento e o mundo, a sociedade na qual nós estamos inseridos como igreja, e nós temos a missão de levar o verdadeiro sentido do Natal para essas pessoas. E o que nós temos que fazer então, depois do Natal? 4 coisas muito básicas. Nós temos que oferecer para Jesus aquilo que Ele espera receber de nós. Todos podemos dar a Jesus aquilo que Ele espera, não só no dia do Natal, mas todos os dias que seguem
após o Natal. Há 4 coisas que Ele espera receber de nós. Primeiro, a sua fé, ou a sua confiança, a sua entrega, a sua dedicação. Fé, meus irmãos, é um assunto de voluntariedade. Eu ofereço, eu consagro, eu dedico a minha fé a Jesus, se isso de fato for uma escolha minha. E muitas pessoas não escolhem oferecer a sua fé, a sua confiança a Jesus. Jesus não tem a sua confiança, a menos que você dê a Ele esta confiança. Nós temos que oferecer esta confiança a Jesus. Ele nunca vai forçar ninguém a segui-lo. Ele nunca vai obrigar ninguém a adorá-lo. Ele nunca vai exigir que a gente ore a Ele. Por isso que nós temos que, voluntariamente, fazer isso para Ele. Oferecer a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança. Precisamos decidir ser guiados pelo Espírito Santo e não nós mesmos guiarmos as nossas vidas. O que as pessoas fazem depois do Natal? Elas guiam as suas vidas. Elas seguem as suas próprias vidas, deixando Jesus de lado no seu dia a dia. Precisamos deixar que Ele se assente no trono do nosso ser e Ele nos guie em tudo através da pessoa do Espírito Santo. Depois do Natal, Ele quer receber a nossa fé, a nossa confiança, a nossa entrega, a nossa devoção. Segunda coisa, devemos oferecer para Jesus o primeiro lugar nas nossas vidas. O trono, meus irmãos, da nossa vida. Se qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja Jesus estiver em primeiro lugar na nossa vida, isso chama ídolo, se chama idolatria. E nós, como cristãos evangélicos protestantes, podemos ser idólatras, mesmo não tendo imagens nas nossas casas ou nos nossos templos. Mas nós podemos ser idólatras porque nós colocamos outras coisas no lugar de Deus na nossa vida. E nós, ao fazer isso, nos tornamos idólatras e aborrecemos ao Senhor. Após o Natal, escolha Jesus em primeiro lugar, antes das suas finanças. Jesus em primeiro lugar, antes dos interesses. Em primeiro lugar, antes dos relacionamentos, antes dos programas, até mesmo Jesus em primeiro lugar, antes dos problemas. Porque se qualquer coisa toma o lugar e a primazia de Deus, isso se torna um ídolo. E Jesus, Ele quer ser o primeiro na nossa vida, no nosso coração. Quantas pessoas amanhã já vão se esquecer desse Jesus que hoje elas estão fingindo que se lembram? Porque Jesus não é o primeiro lugar nas suas vidas. Terceiro, Ele quer receber o nosso coração. Seu coração é o que você ama, o que você valoriza e o que você mais dá importância. Jesus diz em Lucas 12:34, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Muitas pessoas não oferecem o coração para Jesus depois do Natal. Muitas pessoas colocam o seu coração em outras coisas, do mundo, bens materiais, sucesso, fama, riqueza, glória, honra, mas não colocam o seu coração em Jesus. Um modo importante de dar o seu coração a Jesus após este Natal é dando os seus recursos para o trabalho dele. Jesus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer o que Ele representa. Ele quer o coração. Por que o dinheiro representa o coração? Porque aonde estiver a sua riqueza, Jesus falou, ali estará o seu coração. Ele quer, meus irmãos, o nosso coração. Ele quer habitar na nossa vida. Ele quer fazer parte de nós, todos os dias. E uma quarta coisa que a gente pode apresentar a Jesus, outras pessoas. Não é só no Natal que nós temos que evangelizar. Irmãos, não é só no Natal que nós temos que fazer uma programação especial evangelística. Não é só no Natal um ambiente próprio para a gente falar do amor de Jesus. Todos os dias são dias para pregar o evangelho da graça. Deus quer uma família mais do que qualquer coisa após este Natal. E qual que é a família que Deus quer? A família de homens e mulheres convertidos, transformados. Ele quer que crianças escolham amar e confiar nele. Esta é a razão pela qual comemoramos o Natal. Convide alguém para vir até Jesus. A partir de amanhã,
no restante desse ano, no ano que vem. Faça como os pastores, conte para alguém o que Jesus tem feito na sua vida. Testemunhe e glorifique a Deus, compartilhe da salvação. Ao fazer isso, nós vamos estar dando uma continuidade no Natal nas nossas vidas. Quando nós entregamos a Jesus a nossa confiança, tornamos Ele o primeiro em nossa vida. Quando damos a nossa confiança, entregamos a Ele a nossa fé, Ele se torna o primeiro. E nós vamos dar a Ele aquilo que nós valorizamos. Nós vamos oferecer para Jesus aquilo que é importante para nós. Nós vamos trazer outras pessoas para Jesus, porque a luz que brilhou na minha vida precisa brilhar na vida do meu familiar, do meu colega de trabalho, do meu amigo. A mesma luz que iluminou meu coração e me tirou das trevas, precisa tirar as outras pessoas que estão vivendo nas trevas. Essa é uma forma de viver depois do Natal, de uma maneira que agrada ao Senhor. Se antes, durante, depois do Natal, as pessoas fazem as mesmas coisas e continuam a viver da mesma maneira, tudo foi em vão. Tudo foi em vão. Vai ficar apenas as fotos e as dívidas. Por isso que o Natal, meus irmãos, não pode ser o mais do mesmo sem nenhum propósito, sem nenhum legado útil que vai acompanhar as pessoas para os demais dias desse ano. Quais os legados deste Natal que vão me acompanhar por todos os dias desse ano? O que eu vou levar, meus irmãos, desse Natal para os próximos dias? E para finalizar, devemos renascer diariamente. E aqui está a centralidade do depois do Natal. O que é Natal? É nascimento. Nós já nascemos fisicamente, mas nós vamos renascer espiritualmente, vamos nascer de novo. Então, o pós-natal, ele é uma continuidade quando nós entendemos essa verdade bíblica, que há uma necessidade de nascer de novo. E ao nascer de novo, ter a presença do Espírito Santo no nosso coração, que nos faz reviver todos os dias com a presença de Deus em nós. Não basta celebrar o nascimento de Jesus no dia 25, é preciso que Ele continue morando no nosso coração, influenciando os nossos pensamentos e as nossas decisões, consolando e confortando os nossos corações todos os dias. Não é só hoje, meus irmãos, é todos os dias. Eu e você vamos ter problemas todos os dias, nós vamos passar por dificuldades todos os dias, nós vamos ter lutas todos os dias, e por isso precisamos de Jesus todos os dias ao nosso lado. Quando Nicodemos foi de noite ao encontro de Jesus, ele ouviu as seguintes palavras em João 3,3: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascermos de novo, meus irmãos, jamais vamos contemplar o verdadeiro sentido do Natal. Se nós não renascermos espiritualmente, o Natal vai ser mais uma data festiva e comemorativa. É o novo nascimento que torna o Natal uma realidade nas nossas vidas, e esta data pode ser diferente para cada um de nós. Você pode ter nascido de novo num dia diferente do dia 25. Quando Jesus nasce no seu coração, aí está o verdadeiro Natal na sua e na minha vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, foi nesse dia que o verdadeiro Natal, o verdadeiro nascimento de Jesus aconteceu em nós. Todos nascem fisicamente para a vida natural, mas todos precisam também nascer espiritualmente para a vida espiritual. Natal sem nascer de novo e sem renascimento é apenas uma data vã. O renascer no sentido espiritual é necessário, pois o pecado tirou a vida, e assim os homens passaram a ser vivos mortos. Vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. As pessoas são como os zumbis dos filmes, né? São mortos vivos, elas vivem, elas comem, elas trabalham, elas dormem, elas se preocupam, mas espiritualmente elas estão mortas. Então, elas são pessoas vivas, mortas, mortas vivas. O físico vive, o coração bate,
mas a alma está morta, o espírito está vazio. Aquele que não renascer, não verá o reino de Deus, ou seja, não será salvo. Aquele que não nascer de novo, jamais vai poder contemplar o Natal todos os dias da sua vida. Aquele que não nascer de novo, vai celebrar o Natal apenas uma vez por ano, no dia 25 de dezembro. Mas aquele que nasce de novo, pode celebrar o Natal todos os dias, até o final da sua história. Amém, queridos? Para finalizarmos, é uma pena que muitos comemoram o nascimento físico de Jesus, mas não podem comemorar o seu próprio renascimento espiritual. Qual é a data do seu nascimento espiritual? Qual é a data que você nasceu de novo para o reino de Deus? Qual a data que Jesus entrou no seu coração? Qual a data que você sentiu a presença e o amor de Deus e que você se rendeu a esse Jesus e que você, a partir daquele dia, experimenta uma vida nova, uma vida transformada? Qual é a data, meus irmãos, do meu nascimento espiritual? Esta é a data do meu Natal. É nesta data que Jesus nasceu na minha vida, no meu coração. É essa data mais importante do que o próprio dia 25 de dezembro. Mas qual que é o problema? Muitas pessoas ainda não nasceram de novo. Muitas pessoas ainda não têm essa segunda data. Tem apenas a data de nascimento do RG, da identidade, mas não tem a data do nascimento espiritual, porque não nasceram de novo. Muitos escrevem os seus nomes em listas de amigo secreto, mas não tem o seu nome escrito no livro da vida. Muitos já receberam o presente na noite de ontem de Natal, mas não receberam o maior presente de todos, que é a salvação em Cristo Jesus. Uma das coisas bonitas do Natal, irmãos, é ver a alegria das crianças quando abrem os presentes. Na inocência das crianças, elas têm essa perspectiva. Embora que algumas delas são, crianças mais instruídas. Algumas delas, se você perguntar se o Papai Noel vai trazer presente, ela vai falar assim: não existe Papai Noel. Papai Noel é o papai e a mamãe que compram os presentes. Tem crianças que têm essa percepção, e essa é uma bênção. Eu penso, meus irmãos, que a gente não pode tirar essa questão lúdica, fantasiosa das crianças, mas a gente tem que alimentá-las com a verdade da palavra de Deus. Eu não preciso matar o Natal para proteger o meu filho do Natal que o mundo prega. Eu não preciso deixar de viver o Natal, abdicar essa data, com medo de que as minhas filhas ou os nossos filhos, eles vão compreender o Natal que o mundo está pregando. Nós temos a obrigação de ensinar o verdadeiro sentido do Natal, que é o Jesus que nasceu, que não é o velhinho vestido de vermelho. Nós temos que ensinar para as crianças que o Papai Noel não existe, são pessoas que se vestem de Papai Noel. E as más línguas dizem que Papai Noel é como pastorado feminino. Não existe, mas tem muitos por aí. Nós temos, meus irmãos, que ensinar o verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro Natal é aquele que o nosso nome vai ser escrito no livro da vida. Você tem o seu nome já escrito no livro da vida? Amém? Muitos se alegram nas ceias natalinas, mas não podem se alegrar com o pão da vida que é Jesus. Amanhã as pessoas vão estar tristes porque acabou o peru, acabou a farofa, ou vão reaproveitar o peru, a farofa que sobrou. Mas daqui uma semana as pessoas vão estar tristes, abatidas, aflitas, angustiadas, não tem mais uma ceia de Natal, não tem mais um copo na mão para se alegrar, mas elas não conseguem se alegrar, se alimentar, se fartar com o pão da vida que é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não nasceu no coração dessa pessoa. Ou seja, o Natal não teve uma consequência, o Natal não teve uma continuidade, o Natal terminou na noite do dia 25. Mas quando eu sou alimentado pelo pão da vida que é Jesus, eu todos os dias sou saciado na presença de Deus. Muitos se embriagam com champanhe, mas não podem se embriagar com o Espírito Santo dentro dos seus corações, porque não nasceram de novo. Ou o menino Jesus já nasceu e só nasceu para essas pessoas há 2000 anos atrás. Esse Jesus não nasceu nas suas vidas e no seu coração. Então o efeito do Natal vai terminar na noite do dia 25. Ele não vai ter um efeito duradouro até o final e o restante das suas vidas. Queridos, como nós vamos estar amanhã, depois do Natal? Como viveremos nós depois do Natal? Eu quero que você pense
sobre esta questão e reflita em nome de Jesus. Deus, que a sua palavra possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nós possamos compreender as verdades da palavra de Deus, não apenas em relação ao Natal, mas todas as datas comemorativas, sejam elas cristãs ou não cristãs, e nós possamos compreender, Pai, que há algo muito maior, há algo muito mais sublime, há algo grandioso, há algo eterno, duradouro, verdadeiro, ó Pai, neste evento do nascimento de Jesus Cristo. Ele se fez carne, habitou entre nós, o próprio Deus, ó Pai, toma forma humana para viver as nossas dores, para experimentar os nossos dissabores e assim poder, ó Pai, se entregar na cruz, morrer e ressuscitar e nos salvar e nos remir pelo seu sangue poderoso. Este é o grande legado do Natal, a salvação, a luz que ilumina as trevas espirituais, a vida que tira a morte, a alegria que substitui a tristeza, o menino que nasceu, mas se tornou maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O Emanuel, o Deus conosco, aquele que está presente todos os dias do ano, não apenas numa data apenas, ele é Emanuel, é o Deus que está presente habitando no nosso coração. Que essa verdade possa permear a nossa vida e dirigir, Pai, o nosso caminho hoje e para sempre. Amém e amém.